Som. Alô, som. Som. Teste, som. Alô. O pastor escreveu. Alô. Fala de novo, pastor. Som. Alô. O dentre os homens. Ainda assim carregou nossas dores. Tá bom. Som. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir
Teste som. 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 Alô. Som. Alô. Som. Som. Boa noite a todos. Essa sessão. E convidar a equipe de louvor para se colocar aqui à frente, para já também louvar com cânticos ao nome do nosso Deus. Vamos falar com o nosso Pai, vamos falar para Ele que é o Cordeiro que deu a vida por nós. Ele é o Cordeiro que se entregou em nosso lugar. Entregou a vida por nós, nos dando assim a salvação e a alegria em saber que nós somos salvos por Ele. Não tem nada melhor. Por isso aqui o cultuamos, o adoramos com essa certeza que nós temos, do qual Isaías já prometia que iria acontecer, e Deus cumpriu aquilo que essa promessa já estava para ser realizada. Qualquer beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência Para o desejarmos, mas rejeitado pelos homens, ainda assim carregou nossas dores. o seu castigo nos traz paz, a esperança não se vai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro E pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, nos dá sua doce graça e nos fazer viver. És o Cordeiro E pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos e derramou sua vida
Senhor Jesus, que não tinha beleza alguma, Jesus, ou majestade para nos atrair, Jesus. Mas nós queremos te glorificar, Espírito Santo, nós queremos te glorificar, Jesus, pela tua obra na cruz. Nós queremos te exaltar por quem tu és. Nós queremos te agradecer por ter levado sobre si nossos pecados, Verdade. por ter levado sobre si nossas dores, Jesus. Amém. Nós queremos te glorificar por quem tu és. Aleluia. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, Jesus. Graças te damos, Nós Pai. queremos pedir perdão, ó Pai, por nós sermos seres pecadores, desprezíveis, miseráveis. Nós carecemos da tua redenção, nós carecemos, ó Pai, da tua graça, da tua santificação, pela tua Amém. justificação, Jesus. Louvado seja o teu nome. E nós queremos te glorificar, Jesus. Nós queremos te agradecer, Jesus. Nós queremos te louvar de toda a nossa força, ó Pai, com todos os nossos Amém, sentimentos. Nós queremos te exaltar e te glorificar. Nós queremos te glorificar, Jesus, dia após dia. Aleluia. Nós queremos te exaltar pelos séculos dos séculos. E nós clamamos e louvamos pela tua glória e pela tua vinda, Jesus. Nós já buscamos incessantemente, ó Pai, e nós clamamos: Maranata, a hora vem, Jesus. Nós Aleluia. clamamos, ó Pai, nossos corações anseiam por Ti, ansiamos Deus pela Tua maravilhoso. volta, nós ansiamos pela Tua graça, nós ansiamos, ó Pai, pela manifestação de Ti, Jesus. Então, seja Deus em nosso meio, Jesus. Te entregamos esse culto em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Pode sentar e abra aí a sua Bíblia em Isaías 53, do qual nós acabamos aí de cantar ao Senhor. O Senhor que foi prometido, que foi morto pelos nossos pecados. Antes mesmo da fundação do mundo, como nos diz o livro de Apocalipse, na revelação de João, o Senhor que já sabedor de todas as coisas, já tinha um propósito para nossas vidas, perdoando assim os nossos pecados. E aí em Isaías 53 ele diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi enviado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E comum de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso. O verso 4 diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e, como diz aí, as nossas enfermidades. Essa enfermidade que a palavra do Senhor nos diz, muitas das vezes nós levamos na hora que vamos orar, pedindo a Deus uma cura do nosso corpo, uma mudança do nosso corpo, mas na verdade quando diz que Deus levou sobre si as nossas enfermidades, é justamente o pecado que nos levava à morte. Ele levou sobre si os nossos pecados. Por isso que houve trevas quando ele estava na cruz e ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Porque todo o nosso pecado estava caindo sobre o Filho, e ele levou sobre si, cumprindo o que Isaías 53 já havia profetizado que aconteceria. Ele levou sobre si os nossos pecados. Por isso que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por isso que nós confessamos os nossos pecados com a certeza do perdão de Deus, porque o sangue dele já foi derramado pelos nossos pecados, e agora dos nossos pecados o Senhor já não se lembra mais. Não tem nada mais gostoso do que saber, nos apegarmos à promessa do Senhor, o que ele fez por nós, o que ele tem feito pelas nossas vidas. Já não tenho mais medo, porque o Senhor, ele me libertou da prisão que se chama pecado. Ele me deu a vida eterna, ele te deu a vida eterna.
Então eu gostaria que nesse momento você refletisse sobre isso, colocasse a sua vida no altar do Senhor, desde já confessando os seus pecados, colocando perante o Senhor. O salmista Davi, ele fala assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Nós estamos nesse momento aqui para adorá-lo. E uma vez que nós estamos para adorá-lo, eu tenho a certeza que ele está aqui. E uma vez que Deus está aqui, nós devemos temê-lo, assim como Isaías temeu e falou assim: ai de mim, mesmo o Senhor tocando com a brasa nos seus lábios, vermelha como o sangue de Cristo, ele reconhece que na presença de Deus ele é um pecador e não merecia estar. Então peça a Deus, sonda, vê se há algum caminho mau e aproveita esse momento para consertar sua vida com Deus, colocando no altar do Senhor e pedindo a Ele perdão pelos pecados. Pai querido, nós chegamos aqui na Tua presença nessa noite, ó Deus, pedindo ao Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus perdoa nossas falhas, perdoa os nossos pecados, ó Pai amado, que como cantamos aqui, ó Deus, o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados. O Senhor, ó Pai amado, levou em Teus ombros, ó Pai amado, e nos trouxe a paz através do Teu castigo, ó Deus amado. E, ó Deus, nós não merecíamos, ó Pai amado. Como diz o Teu servo, o apóstolo Paulo, nos constrange tamanha graça, porque não éramos merecedores desse amor tão grande por nós. Eu sei, ó Deus amado, quão pecador eu sou. E eu te peço, ó Deus, que em nome de Jesus perdoe as minhas falhas cometidas, ó Deus, até o dia de hoje. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu venha sair daqui, que nós venhamos sair daqui nessa noite com a certeza do perdão do Senhor. E, ó Deus, assim cantar, louvar o Senhor suavemente, sabendo que o Senhor há de receber nossos louvores e a nossa adoração. Perdoa-nos, ó Deus amado, as nossas falhas. Perdoa, ó Deus amado, os pecados cometidos. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia, ó Deus, e cuide das nossas vidas. E eu te louvo e oro, ó Pai amado, assim, agradecido, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Quero convidar mais uma vez a equipe de louvor e pedir à igreja que abra o seu inário no hino de número 155, que diz: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. No Senhor não há nada melhor do que descansar no Senhor no momento em que vivemos, no momento tão difícil que temos passado de crises. Não há nada melhor do que nos colocar debaixo das asas do Altíssimo e descansar debaixo das asas do Senhor. Convidar a igreja a se colocar em pé para cantarmos com alegria esse hino que diz: Ele é o nosso castelo forte, hino escrito por Martinho Lutero na época da Reforma, que foi tão perseguido pela a igreja católica da época, foi ameaçado de morte, mas ele canta que o Senhor é o castelo forte dele, e Ele é o nosso castelo forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende o ser. Em todo transagudo, fúria temporais, persegue Satanás. Ó ânimo cruel, o encontro é Deus fiel. Igual não há na terra. A
venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Rei, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver nos assustar. Por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder, a minhas vezes prazer, se tudo se acabar, a morte em que chegar, com Ele reinaremos. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Amém. Você está alegre no Senhor nessa noite? Amém? Apesar de todas as crises, apesar de todas as dificuldades, todavia eu me alegrarei, como diz o profeta, todavia eu estarei no Senhor, ainda que a figueira não floresça. Eu tenho um Deus que eu sei que cuida de mim, e nós estaremos sempre debaixo do cuidado desse Deus. Essa é a minha alegria. Eu tenho um Deus que não vai deixar que essa luta venha contra a minha vida. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Então Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está
alma de casmão. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ó Deus, eu me alegro no Senhor, porque eu sei, ó Deus amado, que mesmo que passamos, ó Deus, por dificuldades, mesmo que passamos, ó Deus amado, que venhamos a passar por crises, ó Deus, o teu amor é para sempre pelas nossas vidas. Tanto que o Senhor está de braços abertos, ó Deus, a nos guardar, a nos esperar, ó Deus, fortalecendo, Pai, preparando uma eternidade para nós. E é nesse Deus que nós nos alegramos, porque sabemos que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria o Senhor foi preparar nos céus. E, ó Deus, aguardamos esse dia e nos encontraremos com o Senhor, porque como diz esse novo hino, Pai amado, o teu amor não falha para com nossas vidas. Sabemos que teu amor, ele não falha para conosco, ó Pai. É isso que alegra o nosso coração, é isso que alegra nossas vidas, ó Pai. E nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. E mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim, teu amor não falha.
coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se endurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Oh Deus, graças te damos, que sabemos que teu amor não falha, Deus. Obrigado, Pai querido. Oh Deus, por esse conforto, através dos louvores, ó Pai, que traz verdades para nossas vidas, que nos faz recordar, ó Deus, as promessas do Senhor dentro da tua palavra. Como é bom em meio a crises cantar o teu nome, cantar o Senhor, e louvores, ó Pai amado, que, ó Deus, nos faz recordar as bênçãos do Senhor para nossas vidas. Ó Deus, edifica nossas vidas, ó Pai amado, e adora o teu nome que é grandioso. Obrigado, Pai querido. Em nome de Jesus, ó Pai, fala em nossos corações, e eu quero te pedir, ó Deus, desde já pelas pessoas, ó Pai amado, que estão enfermas na tua casa. Ó Deus, visita, ó Pai, restaura, ó Deus, a vida de cada um. Não deixa, ó Pai amado, que, ó Deus, essa enfermidade, ó Deus, ou qualquer que seja, venha, ó Pai, deixar sequelas na vida do teu povo. Derrama do teu poder, cuida, fortalece, ó Pai, e, ó Deus, manda a cura, ó Pai amado. O Senhor é o Deus que disciplina, mas é o Deus também que cura. Desde já, ó Pai, nós louvamos ao Senhor agradecido, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Quero que a igreja aí quebra a sua Bíblia. Em Daniel, capítulo 3, antes de decorrer esse capítulo de Daniel, quero som. Gostaria de... Obrigado. Gostaria de deixar celular, Denilson. Pega algumas peças. Gostaria de deixar alguns avisos aqui. Primeiro, é lembrar que na terça-feira nós temos um trabalho. Nós não, né? Eu já coloquei nós, que eu já me sinto dentro do trabalho. Mas ali na Expo, o Davi, ele começou ali junto com o Abner, a Ju e uma equipe, Juliana, a namorada do Abner, uma equipe que já Deus tinha falado no coração deles, e eles têm esse trabalho de evangelismo ali na Expo, toda terça-feira às 9 horas da noite. E se você pretende ir, me procure e fala: pastor, como é que eu faço para chegar ali? O trabalho de jovens na Expo, às 21 horas, um trabalho que Deus tem usado muito na palavra dele e para recuperar vidas e edificar vidas. Também lembrando aqui que na quarta-feira, toda quarta-feira,
nós temos aqui na igreja o culto do estudo bíblico e a palavra do Senhor. Estudo bíblico e também a oração. A igreja ela precisa ter esse momento de oração. Oramos todos os dias. Mas na quarta é onde nos reunimos para orar ao Senhor. Também, quinta-feira, já é uma programação aqui da igreja de Coroa Grande, no qual nós estamos ali na Praça do Golfinho. Estamos reunidos na Praça do Golfinho, toda quinta-feira, às 20 horas, 8 horas da noite. Praça do Golfinho é um trabalho organizado pelos jovens, onde estamos ali também evangelizando, cantando com a palavra do Senhor sendo explanada, ouvindo e orando, mostrando o amor de Cristo pelas vidas que ali se encontram. Toda quinta-feira, às 20 horas, na Praça do Golfinho. Tá? Lembrando que sábado nós temos aqui estudo e oração com os homens e jovens, crianças e as senhoras em oração e estudo também. Tá ok? Todo sábado, às 19h30. Domingo, escola dominical, 9 horas da manhã. E às 19h30, temos aí também o culto de adoração ao nosso Deus todo domingo. Quero lembrar aqui, para quem está na live, ouvindo, assistindo, e aos que estão presentes, lembrando aqui que nós temos um projeto aqui na igreja, e eu peço ajuda e oração por esse projeto. Um dos projetos é fazer daqui, a extensão da casa pastoral, que é do lado da igreja, colado com a igreja, fazer uma extensão de um projeto a pequeninos que vai sair, que vai dar continuidade Carvão, Bangu e aqui também na igreja de Coroa Grande. Esse trabalho pequeninos é trabalho com crianças. A casa pastoral vai ser servida para isso, porque é uma extensão da igreja. Às vezes muita gente não está entendendo e pergunta: pastor, o senhor vai sair da igreja, da sua casa, mas por que não constrói o senhor dentro? Não é construir, nós temos urgência, não é questão de construir agora. É muitas crianças que nós temos nesse bairro, e vai começar com aula de reforço, né, para as crianças em primeiro lugar. Vai estender porque as salas são muito coladas aqui à igreja e não dá para fazer esse trabalho, só temos uma sala. Então a casa pastoral vai servir de abrigo para crianças. E o senhor vai morar onde, pastor? Vou morar de aluguel. Como vai manter? Pela fé. Eu sei que Deus vai abrir as portas. Eu sei que Deus faz. Então está na minha mente esse projeto e nós vamos continuar, vamos caminhar com esse projeto em nome de Jesus. Caminhar. Deus nunca deixou faltar. Eu tenho uma experiência com Deus nesses anos todos que estou aqui, e Ele nunca deixou faltar e não vai deixar faltar agora. Ele tem trabalhado para ver a coragem da nossa parte, e eu não posso me acovardar nesse instante. Então eu e minha esposa, a minha filha, estamos procurando então um lugar para locar e dar continuidade a esse trabalho. Lembrando que na continuidade desse trabalho, já recebemos 50 cadeiras, 50 carteiras de estudo, 50 carteiras escolar, né, que está chegando aqui na igreja, vai vir de São Paulo, como uma doação para começarmos esse projeto. E aceitamos doações. Aceitamos doações. Tá ok, no final. Aqui tem sempre um script, né? Escrito para o pastor não se perder. Então nós estamos aceitando doações. Tá ok? Fala assim: pastor, eu quero doar algo para o projeto. Já estamos recebendo. Fiquem à vontade. Tá ok? Vou colocar no grupo da igreja. Estamos preparando aí o projeto todo em data show, no PowerPoint, para mostrar para todos que quiser ver e participar. Amém? Então agora, quero dar boas-vindas aqui ao Mateus. Bem-vindo, Mateus.
sentindo sua falta. Deus abençoe. A Débora também, seja bem-vinda, Débora. Primeiro culto à noite aqui conosco. Que Deus abençoe a tua vida também, viu? Em nome de Jesus. Convidando você aí a abrir sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Eu não vou ler todo não, vou pedir apenas que leiamos, que a igreja apenas acompanhe a leitura. O verso 5 e o verso 6. Versículos 5 e 6. Diz aí o seguinte: no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Qualquer que não se prostrar e adorar, será lançado na fornalha de fogo ardente. Tem um provérbio popular, ele diz o seguinte: eu danço conforme a música. Em outras palavras, eu vivo conforme a circunstância. Se for necessário agradar, eu farei de tudo, de todas as formas. Eu vou me adequar ao momento, à cultura, às pessoas. Mas será que isso funciona com o cristão? A Bíblia, ela nos conta aqui a história do povo de Israel na escravidão. Quando Deus prometeu que libertaria, quando Deus prometeu que o povo seria entregue na mão dos inimigos, se o povo não se convertesse, se o povo não se arrependesse dos seus pecados, era um povo que conhecia Deus, era um povo que via os milagres de Deus, que ouvia dos milagres do Senhor, que as nações temiam, era o povo de Israel. Mas que na verdade, eles descansaram. Eles não andaram com fidelidade ao Senhor. Eles, na verdade, pararam de adorar o Senhor, de glorificar o nome do Senhor. Eles pararam completamente. E eles não queriam, não se prostravam diante de Deus. Eles viviam um evangelho, ou um tempo com Deus, como se Deus não existisse. E o Senhor ameaçando: olha, eu vou pegar vocês, olha, se vocês não se arrependerem, através da boca dos profetas, e eles então não se arrependendo, Deus então entrega o povo de Israel na mão da Babilônia, do inimigo tão prometido. Ele falou que entregaria na mão da Babilônia, de Nabucodonosor. E então, o povo preso, toda Israel devastado, todo Israel destruído, Deus então cumpre com a promessa dele, e o povo então é escravizado pela mão da Babilônia, é levado cativo. E nós sabemos aí aquele tempo de cativeiro que o povo de Deus ficou, por ter esquecido do nome do Senhor, por ter esquecido do nome de Deus. Eles ficaram ali cativos, presos. E o rei manda escolher alguns homens, jovens, que eram da parte da nobreza de Israel, para que eles servissem no palácio. E entre esses homens ele escolhe Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que vão receber o nome, Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misaías de Mesaque e Azarias o nome de Abidnego, que era o nome e a exaltação aos deuses da Babilônia. Tinha a ver com os deuses da Babilônia. Um exemplo aqui,
Ananias, que se chamou Misael, significa comando de Acu. Acu era um deus da Babilônia. Era um deus que os babilônios adoravam. Eles tinham muitos deuses. Muitos deuses. E nós vamos ver aí no capítulo 2 de Daniel, que o rei Nabucodonosor, ele tem uma visão. Ele tem um sonho. Só que ele esquece do sonho que ele teve. E ele chega para os seus feiticeiros, para aqueles que o servia, aqueles que interpretavam sonho. Ele chega para ele e fala assim: olha, eu tive um sonho. E se ninguém souber, não lembrar o sonho que eu tive, vai morrer. Imagine, nem o rei lembrava do sonho dele. E ele fala: se vocês não falarem o sonho que eu tive, se vocês não lembrarem por mim o sonho, vocês vão morrer. Imagina o pastor chegar e falar assim: gente, eu tive um sonho, olha só. Se vocês não lembrarem do meu sonho, eu vou excluir vocês do rol de membro. Vocês têm que lembrar. Tem que orar e pedir a Deus para revelar qual foi o sonho que eu tive, que eu não lembro. E Daniel, então, ele ora a Deus e ele chega para revelar o sonho de Nabucodonosor. E ele, revelando aquele sonho de Nabucodonosor, ele fala de cada parte da imagem que o rei viu. E chegando aí no verso 32 do capítulo 2, ele diz: a cabeça era de fino ouro. E Daniel começa a descrever aquela imagem, mostrando para o rei o significado, a interpretação daquele sonho. Mas o rei, então, por Deus ter dado aquele sonho para ele, Daniel ter interpretado, o rei, ele ficou abismado com o Deus de Israel. Ele ficou animado com o Deus de Israel, mas ele não buscou o Deus de Israel. Ele começou a se achar o rei mais importante do mundo. Ele começou a se achar Deus também. Como ele viu a cabeça de ouro, ele falou: sou eu. E aí no capítulo 3 você vai ver que o rei Nabucodonosor, ele faz uma imagem dele, de ouro. Dentro da visão de Daniel, ele entendeu que aquela cabeça de ouro era ele. E ele precisava então criar algo que as pessoas adorassem ele. E ele chega e chama toda a sua liderança do governo. Se você for ver aí, no capítulo 3, nós vamos ver que no verso 2, ele ajunta os sátrapas, seus conselheiros, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem. Era muita gente, era uma multidão que trabalhava para o rei. E ele chama todos aqueles que tinham liderança, governadores de todas as províncias da Babilônia, que era um grande país. Ele chama cada liderança e fala: olha só, eu fiz uma imagem de ouro. E eu quero que quando qualquer instrumento tocar, vocês curvem-se diante dessa imagem. Qualquer instrumento, qualquer sonzinho que você ouvir, que seja de flauta, que seja de guitarra, que seja de bateria, de gaita, qualquer som que vocês ouvirem, quando tocar, vocês vão se ajoelhar diante da minha imagem. Imagina aquela multidão, e imagine, na hora que tudo toca, aquele povo tudo se adora, e você olha no cantinho, você vê de longe, você vê 3 homens de pé, olhando de um lado para o outro, sem se curvar. 3 homens que não temia a mão do rei, porque sabia que quem estava com eles era muito maior do que qualquer criatura. Que quem estava com eles era o Criador de todas as coisas. Ele não se curva diante do pedido do rei. Ele não se curvam para adorar a imagem. Ele não se curva diante de idolatrias. Ele não se curva diante das pressões do mundo. Ele não se curva diante das pressões que o mundo oferecia na época deles. Talvez alguém tenha chegado para eles, aí depois chegam os fofoqueiros: ó, rei,
Os 3 ali não se dobraram, não. E esses talvez tenham sido os mesmos que tinham inveja já de Daniel e de Ananias, de Misael e Azarias, porque foram homens vindo de Judá e eles tinham raiva, eles tinham ciúme dos judeus. Imagine um judeu chegar no meio da Babilônia, num povo estranho, e eles tomam os primeiros lugares. É a mesma coisa de um brasileiro chegar na Argentina e tomar os primeiros lugares na Argentina. Pela rivalidade que eu digo. Surge inveja, ciúmes. Ele vê aqueles homens ali, não perde tempo, corre até o rei. Rei, tem 3 homens ali que não se dobraram. O rei indignado, porque era a imagem dele que ali estava. Se você for ler com calma o capítulo 3, você vai ver que era a imagem do rei, de ouro. Ele, quem é esses ousados? Quem são esses homens? Traz eles aqui. E ele faz uma ameaça para esses homens. Eles, olha só, eu vou dar mais uma oportunidade. Se vocês não se curvarem, eu vou jogar vocês dentro de uma fornalha de fogo. Vocês vão morrer queimados. O rei, se você abrir Jeremias depois, Jeremias, se não para a memória, capítulo 9, se não for depois você olha e veja mais na frente, o mesmo rei Nabucodonosor já tinha mandado matar 2 profetas, queimados, nessa mesma fornalha. Ele já tinha atirado 2 ali dentro. E aí então, ele chega e ameaça. E é interessante ver a resposta desses 3 homens, quando estão ali junto ao rei, ouvindo aquela ameaça do rei. Olha o verso 16, o que é que diz. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se o nosso Deus a quem servimos, se ele quiser, ele pode nos livrar. Ô rei, eu não preciso me dobrar, não. Eu tenho um Deus todo-poderoso. O Senhor pode me jogar na fornalha. Eu posso morrer. Ou ele pode querer me livrar. Eu falei hoje pela manhã que eu gosto de uma palavra de Hernando Dias Lopes, quando ele diz o seguinte: Deus, ele pode nos livrar da morte e nos livrar na morte. E é isso que esses homens acreditavam. O Senhor, ele pode me livrar, se ele quiser, da morte, ou se ele quiser, na morte, porque eu estou glorificando o nome dele, e eu posso então morrer glorificando o nome de Deus. Não tinha medo da morte. Trazendo para os ídolos do nosso tempo, é algo, o ídolo é aquele que você teme, é aquele que você acredita. E o maior ídolo dos últimos tempos, dos últimos anos que vivemos, desse último ano, se chama morte e medo da morte. É o ídolo que nos acompanha. As pessoas temem morrer, temem adoecer. É algo que está cada dia mais real. É os ídolos do nosso tempo. E aí, então, aqueles homens, eles não se dobraram diante da pressão do mundo, diante da pressão que Nabucodonosor fez com eles. E diz o verso 19 que Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. O rei já tinha visto o milagre de Deus por Daniel. Já viu que Daniel viu o sonho dele, interpretou o sonho dele. Era para temer o Senhor, mas se achou um Deus também, se achou mais do que o Senhor. E ainda ameaça os homens de Deus: eu vou esquentar 7 vezes mais a fornalha, e se vocês não adorarem, vão ser chamuscados. Mas o que aconteceu é que esses homens não dobram os seus joelhos.
Então ele ordena aos seus homens que do seu exército que jogassem ali na fornalha de fogo ardente os 3 homens de Deus. E interessante, diz a palavra que esses homens foram atados, amarrados, né? Suas túnicas e chapéus e suas outras roupas foram lançados na fornalha sobre maneira acesa. E diz a palavra que aqueles homens que foram lançar eles de cima para baixo, eles queimaram só em encostar, só em chegar perto da fornalha, eles já chamuscaram. Os que foram jogar. E os homens de Deus não. Os homens de Deus jogaram caíram ali dentro da fornalha, amarrado, preso. Mas aí o Senhor, Ele nos ensina, através desses atos, quando Ele está no controle, nós não precisamos dançar conforme a música. Quando Deus está à frente na nossa vida e nós temos a convicção em nosso coração, eu não preciso dançar conforme a música toca. Eu vou conforme o que Deus quer na minha vida. Aqueles homens então, uma vez que foram jogados dentro daquela fornalha, nós vamos ver aí o resultado. Qual foi o resultado por eles não dançarem conforme a música? Que resultado eles tiveram? O primeiro, nós vamos ver aí, que se encontra no verso 24 e 25, diz o seguinte: tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. O Nabucodonosor, o rei, ele olhou para cima, para a fornalha, e ele falou: não foi 3 homens que lançamos? Eu vejo 4. E um é semelhante a deuses. Olha só, o interessante é que na Babilônia, você poderia se curvar, era um deus para cada dia do ano. Eles tinham muitos deuses. Então você poderia se curvar para todos eles, sem problema. Por isso que eles achavam que aquele homem que estava ali dentro da fornalha era mais um deus deles. Mas quando eles lembram que Cedraque, Mesaque e Abednego deixou bem claro: eu não vou me curvar diante do Jeová, eu não vou me curvar diante do meu Deus que está nos céus. Eles sabiam que os judeus eram monoteístas, acreditavam num só Deus. E nessa sabedoria, nisso que Nabucodonosor sabia, ele vê ali 4 homens caminhando, e ele sabe que quem está presente ali é o Deus vivo e verdadeiro, na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, caminhando com eles dentro daquela fornalha. O resultado de quem não dança conforme a música é que ele anda com Deus, é que Deus anda com ele. Eu fico imaginando o Senhor ali dentro, chegando: peraí, deixa eu desatar, porque diz que nem as cordas queimaram. Jesus chegou e falou: deixa eu desatar de vocês, deixa eu conversar com vocês, vamos bater um papo aqui dentro. E Nabucodonosor ali espantados, porque aqueles homens, eles andavam com Deus. Meu irmão, nós não precisamos temer. Nós precisamos saber, nessa época de crise, essa época de morte, essa época de enfermidades, que Deus, Ele anda conosco. Eu não preciso dançar conforme a música está tocando, conforme o mundo quer que dancemos. O mundo está ditando as ordens. Não, vocês não podem. Olha, você não pode sair de sua casa. E é interessante que, voltando aí ao verso, no verso 6, 16, deixa eu ver aqui, quando ele fala de servir,
Vamos achar aqui, só um momento. Que serviam ao Deus vivo. Achem, por favor, e me falem. A imagem de ouro levantava, tal. Falou Nabucodonosor, é verdade. A quem eu sirvo? Deus... achei. No verso 17, olha o que ele diz. Se o nosso Deus a quem servimos, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará. Eles não apenas acreditavam em Deus, eles serviam ao Deus vivo. Nós, como caminhando com Deus em nossas vidas, estamos servindo ao Deus vivo. E o servir ao Deus vivo não é apenas vir para a igreja. Está proibindo de vir para a igreja. Eu não vou deixar. Vamos ter os pés no chão, né? Vamos ter o cuidado com a saúde de cada pessoa, o respeito e o amor uns pelos outros. Mas o servir é alguém está precisando. É o que Tiago, que nós estamos tratando e paramos hoje, né? Dar continuidade no próximo domingo. Como o Tiago fala das evidências da fé, é aquele que está ali ajudando as viúvas consolando viúvas e ajudando os pobres. Aquele que está mostrando, em outras palavras, demonstrando amor por aqueles que precisam de amor. Mas o que temos visto nessa pandemia, nesse tempo de crise que passamos, é que o cristão, ao invés de ser luz, está se trancando. Lembra Sedraque, Mesaque e Abednego, aqui no verso 17, ele fala assim: o Deus a quem nós servimos. O Deus a quem servimos. Você serve a Deus? Como é que nós servimos a Deus? Como Tiago, no capítulo 2, fala, nas evidências da fé, ajudando aos pobres, ajudando as viúvas, procurando ajudar aqueles que passam por necessidades, dando uma palavra de conforto, levando uma palavra de amor, se preocupando com aquele que está doente. Já vi pessoas, né? Ô meu irmão, por favor, me leva no hospital. Se o cara falar que está com corona, eu falo, rapaz, vou nada. Liga pro 190, é 190? Não, eu já não sabia o número. Eu ia me dar mal. Liga pro 92, velho. Chama emergência, eu não vou não. Oi, meu irmão, estou passando necessidade. Agora cada um segura o seu. Vai faltar. Não falta. O Deus a quem servimos. Dá uma palavra de conforto. Eu não vou na rua. Eu tenho medo de pegar essa doença. Vou falar um bom tempo aqui. Falava quando vive, vou falar quando Deus levou também. Na missionária Hermes falou: pastor, nós estamos aqui, todo mundo se cuidando. Mas e aquelas pessoas que estão na rua morrendo de fome? O que é que nós vamos fazer? E aquelas pessoas que estão ali passando necessidade, o que é que nós vamos fazer? Isso é evidência da fé. Isso é o que os 3 homens de Deus, com mais Daniel, faziam. Eles andavam com o Senhor. Jesus aparece para eles ali dentro da fornalha, porque já estava com ele. Aqui é uma cristofania ou uma teofania. É uma presença de Deus no Velho Testamento. A presença de Jesus no Velho Testamento. Toda vez que você vê anjo no Velho Testamento com um A maiúsculo, é a pessoa de Cristo. Então ali estava a pessoa do Senhor Jesus passeando com eles ali, caminhando com eles. E se Deus está conosco, maior que está em nós do que o que está no mundo. Por que vamos temer ao Senhor, temer a morte? Vamos lembrar de Romanos, o apóstolo Paulo: ó morte, onde está a morte e a tua vitória? Jesus ressuscitou. E ele venceu a morte, ele falou que nós também venceríamos a morte, porque ele abriu acesso aos céus, e a morte não tem mais a última palavra.
Ele venceu a morte. Quando nós não cantamos conforme a música, é porque Deus está conosco. É porque Jesus caminha com a nossa vida. Em segundo lugar, quando nós não cantamos conforme a música que é nos oferecida, tem uma outra lição aí no verso 29. Olha o que diz o verso 29 aí. Diz aí o seguinte: portanto, faço um decreto pela qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Oh, glórias! Nabucodonosor, ele vê mais uma vez o poder de Deus. Mas o homem de coração duro. Depois no capítulo 4 vocês vão ver que ele vê o jardim da Babilônia, o jardim suspenso, que é uma das 7 maravilhas do mundo, e ele se anima a olhar. Ele se enche e fala assim: eu que criei isso aqui. E aí depois dessa palavra dele, vira um bicho. E vai comer capim. Porque teve várias oportunidades de glorificar o nome do Senhor com a vida, não apenas com lábios, mas não fez. Mas aqueles homens, ele nos ensina que quando nós falamos não para o mundo, isso é para glorificar o nome de Deus. Eles glorificaram o nome do Senhor. O nome de Deus foi elevado ali na Babilônia. Todos conheceram e sabiam da história que aqueles 3 homens não morreram na fornalha, porque eles sabiam do poder do Deus vivo e o que o Deus vivo e todo-poderoso pode fazer. Você crê no Senhor, Deus Todo-Poderoso? Você crê no Deus que anda com você? Então, através dos teus atos, o nome do Senhor será glorificado. Deus nos criou para isso. Efésios capítulo 2 diz que fomos criados para as boas obras, para glorificar o nome do Senhor. É boas obras de obediência, é boas obras que glorifiquem o nome de Deus. Cristão que não ajuda o outro, cristão que teme a pressão do mundo, não glorifica o nome do Senhor. Fomos criados para glorificar o nome de Deus. Vivemos situações difíceis, temos que ser prudentes, simples como pomba e prudente como serpentes. Mas não podemos deixar de glorificar o nome do Senhor. Eles serviam ao Senhor. Você serve, tem muita gente que acha que servir ao Senhor é só vir para a igreja, tocar, arrumar um banco, dar lição, preparar, dar faxina, vir aqui orar, também é. Mas não é só isso. Isso é só o complemento. Glorificar o nome do Senhor é você falar não para o mundo. Glorificar o nome do Senhor é você não se prostrar diante dos ídolos desse mundo. Eu imagino tantas pessoas que chegou para Sadraque, Mesaque, Abednego ou Ananias, Isael e Azarias, chegando para eles e falando assim: rapaz, mas é rápido, é só vocês, assim, faz de conta que ajoelhou e pronto. Vocês não vão morrer. Faz de conta, é só chegar, faz de conta que curvou o joelhinho. Pronto, gente. Vai lá, não custa nada. Segue a paz com todos. Tem pessoas que usam até versículo bíblico como arma do diabo. Segue a paz com todos, né? Como Jesus citou como o diabo citou para Jesus. Tem gente que cita no nosso ouvido como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não tem problema nenhum. Vai lá, curva os joelhos, baixa um pouquinho, pronto. Se teu chefe pedir para você fazer algo errado, faça. Qual o problema? Faz rápido, o que vale é teu emprego, é a tua família. E as pessoas começam a negociar os valores. Cheio de cristão negociando valores. Não tem nada demais.
Deus sabe a minha necessidade. O que é que tem fazer um gato de luz? Ainda bem que eu não ouvi nenhum misericórdia, Senhor. Ainda bem. Ai, ai. O que é que tem fazer um gato? Qual o problema, velho? Então, meu irmão, vamos procurar ser cristãos que glorifiquem o nome do Senhor. Nós precisamos glorificar o nome do nosso Deus. E o que aqueles 3 homens fez ficou conhecido em toda a região. Não se dobraram. E ainda Nabucodonosor, o rei, ele chega e diz: ó, qualquer um que fala mal do Deus desse homem, olha o que ele diz aí. Qualquer um que blasfemar contra o Deus deles será despedaçado. Suas casas sejam feitas em monturo. Vamos derrubar a casa de quem amaldiçoar, blasfemar contra o Deus deles. Olha o temor de Nabucodonosor. Olha a honra que dá o nome do Senhor. A honra do nome de Deus depende de mim e de você. Ele nos criou para isso, para honrar o nome dele. E eu fico pensando aqui, quando Deus chegou para Jó, chegou para Satanás, né? E falou assim: você observou meu servo Jó? Homem justo, fiel, temente a mim. O que ele falaria? O que Deus falaria de você e de mim para Satanás hoje? O que Deus falaria para nossas vidas hoje? Das nossas vidas. Observasse o meu servo Léo, observasse o meu servo Robson, observou o meu servo, homem justo, e glorifica o meu nome. Nós estamos precisando de uma geração que glorifique o nome de Deus. Precisamos ser uma geração que glorifique o nome do Senhor. Não uma geração de covardes, de medrosos. Uma geração: ai meu Deus, a morte está chegando, ai meu Deus, e se tranca dentro de casa. Parecendo uma certa historinha que eu ouvi de um pessoal que começou a reclamar da vida, dois pessimistas conversando. Aí um chegou e falou assim: do jeito que o mundo anda, que a coisa vai, que a crise está no mundo, nós vamos acabar todo mundo comendo capim. E o outro começou a chorar. Ele falou: mas por que você está chorando? Porque o capim não vai dar para todo mundo. Tem muito pouco. Mas essa é a realidade de muitos cristãos. Em vez de estar sendo luz, está glorificando o nome do Senhor, está passando a paz para o outro, está glorificando o nome do Senhor. Olha, eu vivo ou morra, Deus vai ser glorificado, porque eu estou aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. Eu vou levar o Evangelho a quem está precisando. O mundo nunca precisou tanto do Evangelho como no dia de hoje. Porque ele está desesperado, não sabe o que fazer. Está vendo a morte chegar a cada dia mais próximo. E cabe a nós falar: olha, a morte está caminhando perto de você, mas Jesus Cristo, Ele morreu por você para caminhar contigo, para trazer a paz no teu coração, para garantir a vida eterna para você. Jesus, Ele ama, Ele te ama. Está faltando isso no dia de hoje. Por fim, o resultado por eles não dançarem conforme a música, está no verso 30. Olha o que diz o versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Pode pensar aí, não é teologia da prosperidade não, eu estou pregando não. Mas pode pensar aí em prosperidade mesmo, que eles ocuparam o melhor lugar na mesa, no palácio do rei. E Deus abençoa aqueles que são fiéis a Ele. Aqueles que não negam o nome dEle. Que glorificam o nome do Senhor. Não vai faltar nada. É a providência de Deus. Eles prosperaram.
Por que nós vemos hoje tanto cristão reclamando? Desculpe a palavra, mas vivendo uma vida na miséria mesmo. Por não glorificar o nome de Deus. Depois você vai ouvir o que aconteceu. Ah, pastor, porque eu vivi uma vida toda errada, sabe? Ah, porque eu sou cristão, mas eu desviei. Ah, eu vivi uma vida... Não glorificar o nome do Senhor. E como consequência, não tem a prosperidade. Mas aqueles que glorificam o nome do Senhor, aqueles que não dançam conforme a música que é tocada, não anda segundo o mundo quer que andamos. O que dita o mundo, como a palavra de Deus fala que 3 são os inimigos do cristão: o mundo, a carne e o diabo. E o mundo está cada dia mais querendo que o cristão dance a música que eles tocam. Nós precisamos ter cuidado com isso. Concluindo, hoje o mundo quer que dancemos conforme a música. Os postes ídolos foram levantados. As autoridades querem que nos prostremos diante do medo, da morte, da doença. Nós vamos adorar o nosso Deus vivo? Ou vamos nos reclinar diante dos postes ídolos? Continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Continuarei a orar. Adorarei o nome do Senhor. Porque nós fomos criados para isso. Nós não somos desse mundo. Eu não preciso temer entrar no mundo melhor que Deus foi preparar para mim. Eu não preciso temer. Não preciso me curvar diante do maior inimigo, que é a morte, que foi vencido pelo nosso Deus. Vencido por Cristo Jesus. No Velho Testamento eles já aguardavam a vinda do Messias. Eles sabiam que Jesus viria. A promessa de Gênesis 3,16 estava no coração deles, passando de geração em geração, aguardando o dia que o segundo Adão viria para restaurar tudo isso. E Cristo veio, e Ele está conosco, e Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não está apenas em momentos bons, Ele está conosco todos os dias. Amém? Então não temas. Não dance conforme a música. Não dance conforme a música. Essa palavra falou muito em meu coração, pelo que eu tenho ouvido nos últimos dias. O último dia que eu digo é de ontem para hoje. Último dia mesmo, né? Onde as pessoas chegaram para mim e falaram: pastor, e aí? Lógico, com razão, que o medo bate mesmo. Dou razão a todos. Pastor, e aí? Está subindo os casos do Covid. Vamos fechar? Não vamos fechar? Me perguntaram, né? Não afirmaram, me perguntaram. Eu refletindo então, parei, pedi a Deus uma palavra, e Deus me deu essa palavra. Eu não posso proibir ninguém de entrar na casa do Senhor. Eu não posso deixar de servir a Deus vivo. Não for aqui na igreja, vai ser lá fora. Mas eu vou servir ao Deus vivo. Eu fui criado para isso. Nós fomos criados para adorar. E adorar não é só vir no templo e cantar. O templo é importante também, para esse momento de comunhão e refletir o céu aqui na terra. Tem muita gente que não vem para a igreja ou para as suas igrejas devido a esse tempo que está passando, e eu estou vendo muitos sofrendo com depressão e ansiedade por não poder vir na casa de Deus. E o medo tem batido nos seus corações. Eu não posso deixar de adorar o Senhor e de servir ao Senhor. Que seja aqui na casa dele que ele levantou, que seja lá fora. Mas nós fomos criados para adorar e servir o nome do Senhor. Amém? Quero pedir à igreja aqui, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Aos que estão em casa, estou orando também pela sua vida. E encerrando esse culto dessa noite com oração, eu quero orar por você que tem passado por esse medo, que
não está entendendo tudo o que está acontecendo, eu só quero falar para você que Deus, Ele te ama. Ele morreu por você. E na morte dele, do Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele venceu a morte porque Ele ressuscitou. E a Bíblia nos conta que Ele foi o primeiro a vencer a morte. E que todos nós estaremos um dia com Ele. Porque Ele venceu, abriu os céus para que eu e você pudesse estar lá com Ele, descansando com Ele. Ele nos criou, Ele cuida de nós e Ele vai conosco até o fim e vai nos receber na glória. Então não temas, não temas. Descanse o teu coração e peça coragem ao Senhor. Deus, me dá coragem para que eu venha exaltar o teu nome. Dai-me coragem para que eu possa servir ao Senhor. Dai-me coragem, ó Deus. Capacita-me com o teu Espírito Santo para que eu possa vencer o medo da morte, para que eu possa vencer o medo da crise, para que eu possa vencer o medo da fome, o medo que tem ditado aí o caminhar do mundo, a música que o mundo quer que dancemos. Pai, em nome de Jesus, coloca a fé em nossos corações para não, ó Deus amado, ceder às pressões do mundo, pressões em relação ao trabalho, pressões em relação ao relacionamento, pressões, ó Deus amado, na nossa vida que o mundo nos oferece. Nos ajude, Pai, a vencer com o Teu Espírito Santo. Pai querido, graças te damos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Protege as nossas vidas, fortalece as nossas vidas. Ó Deus, nesse tempo tão difícil, que o Senhor nos dê ânimo, coragem, ó Pai, e ó Deus, para não negar o Teu nome, para não ceder às pressões dos ídolos da nossa época. Em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor, ó Deus, que é o Deus de todas as coisas, o Senhor, ó Pai amado, a quem nós adoramos, o Senhor que nos amou, ó Pai amado, eternamente, ó Deus, fortifica os nossos corações, através do Teu Espírito Santo. Fortifica, ó Pai amado, nos dê ânimo, eu te peço, em nome de Jesus, e eu te louvo, e eu oro agradecido. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, repouse sobre a vida de cada um, em casa, aqui no templo, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um. Renan. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir.
lá